Não, eu não me considero um técnico linha dura. É que eu fui criado na roça. Então, até meus 15, 16 anos eu trabalhei na roça. Eu apanhava da minha mãe de chicote, eu carpinava, cortava cana. Se eu falasse alto com minha mãe, eu tomava um tapa no rosto e ela nunca foi presa, e eu fico feliz por tudo aquilo que eu aprendi com meu pai e minha mãe. Aprendi uma coisa que não se treina: ter caráter e ter disciplina. Eu acho que o futebol, ele tem que ter disciplina. Não se trata de ser linha dura, se trata de ter disciplina. É que nem numa empresa, você pode chegar na empresa a hora que você quer? Não pode. No futebol também você tem horários para cumprir, o horário que está determinado tem que ser o horário do início do treino, você tem que trabalhar cada vez mais. É que nem você estudar. Quem mais estuda tem mais condições de buscar um objetivo. Quem menos estuda e dorme mais tem menos condição. A sorte, para mim não existe sorte. Para mim tem aquela, se você acorda às 6 da manhã e vai trabalhar, eu acordo às 10 e busco um emprego, você vai ter mais sorte na vida? Não, você se preparou melhor, você quis mais. Então o futebol, acho que é assim: quanto mais você treina, quanto mais disciplina você tem, quanto mais cuidado você tem com a sua profissão. Você é uma pessoa pública, tanto nós profissionais, treinadores, como o atleta também é, e nós temos deveres para com o clube, né? Então isso não trata de ser linha dura, eu acho que trata de ser a palavra profissional. Porque se quer jogar bola sem ser profissional, você joga no amador. Aí você vai ao domingo, você come uma costela, toma uma cerveja, vai para casa, isso é amador. O profissional, você já tem que abrir mão de várias coisas, você tem que ter um entendimento do que é essa palavra, você tem que ter um alto grau de profissionalismo, até porque a vida de um atleta ela é curta, né? Ela não passa aí de 10, 12 anos, né? Com raras exceções. Então, nesse período aí, você tem que ter muita disciplina, você tem que ter muito trabalho, muito treinamento, para que os objetivos de todos venham a ser alcançados. Ele passa por cada atleta, né? E claro, depois ele passa pelo coletivo. Mas então acho que é isso que eu sempre falo para os atletas, né? Porque quanto mais você se prepara, mais você está próximo do sucesso. O Bolt falava que ele treinou vários anos da vida dele para correr 9 segundos. Então imagina um atleta de futebol. Eu estive agora em dezembro passado com o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, no congresso em Teresópolis, me disse: Itamar, eu fui fazer o primeiro gol na minha carreira depois que eu bati 15 mil faltas. Pensa bem, 15 mil faltas, sozinho. Aí o que me chamou a atenção não foi isso. O que me chamou a atenção foi que ele disse: Itamar, só que quando eu bati 15 mil faltas, eu não sabia que eu ia treinar falta, porque nenhum treinador deixava eu bater falta. Até que o Muricy deixou e eu fiz meu primeiro gol, e hoje no mundo não tem nenhum goleiro que fez mais gols do que o Rogério Ceni. Então o que é isso? Ele nasceu fazendo gol? Não. Foi treinamento, dedicação após o treino, né? Foi sozinho treinando. Então isso, eu acho que isso é um exemplo bem claro para quem quer chegar em algum lugar. Por exemplo, Ayrton Senna, né? O livro dele conta do Nuno Leal, né? Conta que no dia de chuva todos ficavam no hotel dormindo. Ele pegava o carro dele e ia para a pista treinar na chuva. Quando dava a Fórmula 1 e chovia, o Ayrton Senna sumia lá na frente e ninguém alcançava. O que era isso? Talento? Não, era treinamento para chegar ao talento que ele tinha. Então tudo se treina. Quanto mais se treina, mais perto de você está de chegar a realizar teus sonhos. Boa tarde, bem-vindo a Pernambuco. Obrigado, boa tarde. Você teve a oportunidade de conversar com o Ney sobre as categorias de base do Santa, que deve compor o elenco nesse primeiro momento, ao menos para o Campeonato Pernambucano. Se você já recebeu informações, em uma outra questão. No Vila Nova você encontrou dificuldades financeiras. Aqui o Santa Cruz está lutando para colocar as contas em dia. Como é que você lida com os clubes que têm essas dificuldades? Bem, primeiro falar de base, né? Eu estou bem a par da base aqui, porque antes de vir para cá a gente estuda o que tem. Então eu sei há quanto tempo o Santa Cruz não ganha uma Copa São Paulo, não chega numa Copa São Paulo, tenho acompanhado. Há quanto tempo não ganha aqui um pernambucano, também tenho acompanhado. Os jogadores que agora estão na final contra o Náutico, tenho acompanhado. Então eu sei o que tem ocorrido na categoria de base, né? Então eu estou a par do que está ocorrendo. Quanto à base,
e vocês que são da imprensa, eu vou dar uma informação, vocês depois buscam, e se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas no Brasil eu não lembro de nenhum treinador, falando em primeira divisão de profissional, nenhum treinador que colocou um menino jogar à noite com 15 anos, que teve que ter autorização do pai e do juizado de menores. Eu coloquei um jogador a jogar com 15 anos no Metropolitano de Santa Catarina, chamado Paulinho, e que logo depois foi para o Grêmio comprou e foi para o Japão. Então eu trouxe o Damião dentro do meu carro de São Paulo para Ibirama, para Indaial, e o Leandro Damião foi visto por um amigo meu e eu estava junto na Copa Kaiser em São Paulo, e se tornou o Leandro Damião. Eu cheguei no ABC numa situação super difícil, subi o Fecinho, que foi vendido para o Corinthians, e também o Matheus, que também foi vendido para o Corinthians. Então eu cheguei no Botafogo da Paraíba, tinham mandado embora um menino da base, ele tinha sido mandado embora. Faltava um atleta para treinar, eu botei ele treinar, gostei dele, pedi para ficar, que é o Djavan, que agora está indo, pelo que eu sei, para o Novo Horizontino, terminou o campeonato pelo Cuiabá. Então eu valorizo muito categoria de base, mas tem que ter suas qualidades, né? Não é só você dizer que eu vou valorizar, vou botar por botar. Tem que ter qualidade. Agora eu acho que todo grande jogador, ou ele passa por uma base, ou ele vem do amador, né? Ele não aparece, não desce de um ônibus dirigindo um ônibus, eu sou jogador. Ou ele está jogando no amador, ou ele está jogando numa base. Então eu valorizo muito isso. Isso é sobre categoria de base. E a sua segunda pergunta? A parte financeira, todo clube que a gente passa tem seus problemas financeiros. Eu cheguei no Novo Hamburgo em 2012 ou 13, passava por problemas financeiros, e o presidente me pediu o seguinte: Tamar, a única coisa que eu não posso deixar o Novo Hamburgo cair. E passava por problemas financeiros. O Novo Hamburgo tinha que fazer 6 jogos e não perder nenhum. Conseguimos? Vencemos os 6 jogos, você pode buscar aí, o Novo Hamburgo não caiu, a torcida voltou para o estádio, e nós chegamos às oitavas de finais contra o quartas de finais com o Juventude, no Novo Hamburgo. Depois a gente foi trabalhar na Chapecoense, com o Maninho, que era o presidente, tinha seus problemas financeiros, mas as vitórias vieram. Foi o ano que depois chegou o Gilmar Dalpozo, e já tinha uma equipe bem montada, firme também, junto com o grande trabalho também que o Gilmar fez. A equipe subiu, o estádio lotou e os problemas financeiros passaram. Depois eu fui para um time chamado Operário de Ponta Grossa em 2015, cheguei lá, tinha muito problema financeiro, e o único pedido era: eu não posso cair, Campeonato Paranaense. Fizemos um time dentro das condições financeiras, começamos a trabalhar. O Operário, depois de 103 anos, foi campeão paranaense pela primeira vez na história. Venceu o Curitiba em casa de 2-0, depois venceu o Curitiba no Couto Pereira de 3-0, com jogadores desconhecidos. Ninguém conhecia os jogadores que eu tinha levado para o Operário. Depois sim, tem acho que uns 5 hoje até lá ainda, estão lá ainda no Operário hoje. Depois veio 2016, fui para o Botafogo da Paraíba, não tinha condição financeira. Montamos um time dentro do que o Breno, na época, presidente, queria. Fizemos um time competitivo, fomos campeão paraibano, né? O outro ano fomos vice, que chegamos à decisão da série C para B e fomos perder os 51 minutos, um time sem condição financeira. Fui convidado para vir para o Cuiabá, tinha seus problemas financeiros, tinha um valor para você montar uma equipe. Então, dentro daquele valor, a gente montou a equipe. Foi campeão matogrossense, invicto, que nunca tinha acontecido, e subimos da Série C para a Série B. Outro ano, novamente, fomos campeão pernambucano, invicto, também com problemas financeiros. Quer dizer, todo mundo passa problema financeiro, mas como é que você resolve? Trabalho, primeiro fé em Deus, né? Que sem Deus nada você constrói e faz. Depois é trabalho, união em tudo, em todos os setores. Não posso estar unido com a minha comissão técnica e desunido com a minha diretoria, ou vice-versa. Então, uma união, ela é muito importante. É que nem você estar no meio do mar, com 10 pessoas num barco. 9 resolvem remar e 1 não. A dificuldade de chegar na beirada é maior. Agora, os 10 remando,
você vai, um apoia o outro, você chega. Então todo mundo passa por dificuldades financeiras. Como é que se resolve isso? Trabalho, união, pedindo a bênção de Deus e trabalhando. Então você conseguir uma torcida linda que nem tem o Santa Cruz, você colocar aqui 40, 50 ou mais mil pessoas, os problemas financeiros vão resolvendo, o clube vai poder contratar cada vez jogadores com mais perfil, né? Com valores aquisitivos maiores, né? Investimentos maiores, mas tudo isso vai ter um início, e o início vai ter que ser com calma, com trabalho, e a gente evoluindo no dia a dia e a cada jogo. Boa tarde, Itamar, seja bem-vindo ao Recife. Boa tarde. Você falou que para superar essas dificuldades a torcida tem um papel fundamental. E o Santa Cruz, de insucessos que vem tendo nos últimos anos, a torcida passou a ter uma certa desconfiança, tem estado um pouco mais distante. Para você, dentro de campo, como que você aliado com a diretoria, pode fazer para que a torcida abrace novamente o time para sair dessa situação da Série C? Olha, eu vou te responder essa pergunta contando uma história. O leão na selva, ele ataca a presa, e o percentual de erro dele, ele tenta 10 vezes, e o percentual de erro dele é de 7 a 9. Então ele tenta 10 vezes se alimentar, busca uma presa, ele erra de 7 a 9. Então isso gerando na vida útil do leão, o erro dele, o aproveitamento negativo chega a 85% do leão. E quem é que é o rei da selva? Por que o leão é o rei da selva, se ele erra tanto? Ele não perde aquilo que ele tem, a essência, ele continua sendo o leão, mesmo que ele tenha errado, buscado o alimento e não ter conseguido. Respondendo a sua pergunta, o torcedor não é muito diferente. Às vezes aqui as coisas não deram certo, ou não deram certo no passado, isso não é motivo para você abandonar um clube que você ama. Ou quando você tem um filho doente, você abandona ele. Acho que não. Ou quando você tem um problema em casa, você abandona e sai de casa e vai embora. Eu acho que não. Eu acho que é nos momentos que as coisas não dão certo, que eu tenho que ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor do meu amigo que está precisando. E torcida, eu também penso que é assim. Como é que eu vou abandonar meu time no momento difícil? O que passou não deu certo. O que passou já faz parte do passado. Eu tenho que contribuir com o que vai acontecer daqui para frente, né? Se eu for olhar só o passado, eu vou olhar o passado, eu vou buscar muitas coisas negativas. Aí você vai olhar para mim e você vai dizer, poxa, o Itamar caiu com o Vila Nova, tá, mas quem lembra do Itamar 2010, que assumiu o Criciúma, em 6 jogos não podia perder para o Marcílio, tinha perdido em casa para o Marcílio e jogava fora com o Marcílio, tinha perdido em casa de 4 a 1, jogava fora com o Marcílio. Ninguém queria assumir o Criciúma, ninguém. Tinha um convidado lá, inúmeros treinadores. Eu, louco, fui. Louco, quem disse que eu era louco foi o presidente da Federação Gaúcha, Francisco Noveleto. Ele falou, você é louco. Eu fui. Ganhamos do Marcílio em Itajaí, de 1 a 0, gol do Gleison. Depois ganhamos o jogo do Brasil de Pelotas em casa, ganhamos um outro adversário que eu não me lembro que era, acho que era o Marília, e o Criciúma não caiu. Então, o futebol é assim, só que o passado do Criciúma não me move mais. O Vila Nova agora não foi possível, também não me move mais. Eu tenho que viver agora o que eu estou aqui vivendo Santa Cruz. Eu acho que a torcida é fundamental, sim, nos momentos difíceis é fundamental, como para quem ama o clube, né? Como eu sei que tem a torcida apaixonada. Então nós temos que se unir, se eu for pedir pela minha beleza, não vai vir ninguém no campo. Careca, cheio de ruga, eu já me apelidaram aí no aeroporto que eu cheguei de Tio Chico, né? Então já fiquei meio assim, falei, mas vamos embora. E então com o Tio Chico, o Itamar, nós vamos dar o melhor aqui, nós vamos juntos buscar os objetivos que o Santa Cruz tem.